De volta com o grande debate. A oposição protocolou 2 pedidos de convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para cobrar explicações sobre o encontro de secretários com a esposa de um líder do Comando Vermelho do Amazonas. Luciane Barbosa Farias fez 2 visitas ao Ministério da Justiça neste ano. Ela é esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, preso em dezembro de 2022. Luciane Barbosa e o marido foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Ele cumpre 31 anos no presídio de Tefé, no Amazonas. Ela foi condenada a 10 anos e recorre em liberdade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nas redes sociais que os encontros não foram realizados no gabinete dele e que nunca recebeu em audiência na pasta o líder de facção criminosa. Alessandro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou essa polêmica como politicagem. Essas visitas prejudicam a imagem de Flávio Dino? Eu acho que, eu acho que tem 2 análises que a gente pode fazer aqui, Leandro. Eu acho que uma é o cenário político e a outra é o cenário mais frio, até frente ao direito, frente à Constituição. Em primeiro lugar, as pessoas têm direito de pedir audiências com autoridades, têm direito de se aproximar de autoridades. Não existe nenhuma lei, regra que dita, olha, se você for um ex-presidiário, se você tiver algum contato com o crime organizado, você não pode encostar perto de ninguém, né? E não existe nenhuma lei dizendo que eles não podem entrar em órgãos públicos. Eu acho importante dizer isso, porque tem algumas pessoas que começam a fazer uma narrativa que é quase já dizendo, olha, essas pessoas não têm direito de ir em órgãos públicos. Às vezes elas precisam ir para fazer uma denúncia, às vezes elas querem fazer uma reclamação e é justo que façam. Veja, sem nenhum preconceito, sem nenhuma construção aqui ideológica com relação a isso. Em segundo lugar, é muito difícil, todo mundo sabe disso, já é notório, é difícil, você é uma pessoa pública, você pode ser um deputado, pode ser um senador, um ministro, as pessoas se aproximam de você, as imagens saem, isso não significa que você tenha qualquer tipo de relação com crime organizado ou coisa do gênero. Eu sei que muita gente gosta de usar essas imagens em períodos eleitorais, soltar em grupos do WhatsApp, etc., mas sinceramente, não valem de nada, nem para a direita e nem para a esquerda de maneira geral. Terceiro ponto que eu acho importante, a estrutura da administração pública, ela é imensa, tem muitas autoridades, muita gente pede audiência, muita gente quer conversar com o administrador público com relação às políticas públicas. O importante, eu digo, é que você não tenha, logicamente, um entrelaçamento entre a atividade pública e o crime organizado, isso é importante. Agora, quando nós falamos de pessoas como, por exemplo, ministros de Estado, presidentes da República, muda um pouco a coisa. Você tem que tomar um cuidado com a agenda. E olha, eu estou falando de ministros e presidente. Não foi o caso que aconteceu agora. O caso que aconteceu foi um secretário numa reunião geral que a pessoa apareceu nessa reunião junto com uma outra pessoa que tinha pedido a audiência, que tinha pedido a reunião. Então, portanto, não há que se comparar isso. Agora, quando eu falo de presidente da República, quando eu falo de ministros, eu tenho que ter um cuidado muito especial, saber com quem eu estou lidando. Veja, não é que não vai receber, cuidado. É que eu tenho que saber quem eu estou recebendo, eu tenho que dar publicidade com relação a isso, deixar transparente o que vai ser tratado na reunião e não simplesmente, eu não vou receber por causa disso ou daquilo. Eu deixo transparente para a população. E é importante lembrar, lá atrás, a gente teve o caso, a gente vai lembrar aqui do Bolsonaro, que ele recebeu o hacker processado, tentando receber, inclusive, de maneira meio obscura o sujeito que estava sendo processado. Ele poderia ser recebido? Poderia. O que não dá para fazer é não ter transparência. Agora, um presidente, um ministro, quando recebe alguém, tem que ter uma espécie de pente fino de quem vai ser recebido. Por isso que eu acho que tem realmente aí uma certa... O Flávio Dino está corretíssimo, o ministro, quando ele fala que tem uma politicagem. Tem um excesso aí, porque, na verdade, foi recebido por um secretário e na bolha, que eu vou chamar aqui na bolha da direita, e, logicamente isso fez um certo festejo entre eles. Caio, na sua avaliação, as visitas prejudicam a imagem do ministro Flávio Dino? Olha, Leandro, depende do público que está sendo analisado. Certamente as visitas são um motivo de prestígio aí para o ministro da Justiça entre os criminosos, entre o crime organizado, sem dúvida nenhuma, né? E vamos lembrar que 4 em 5 presos, que são aptos aí a votar nas eleições, optaram por Lula da Silva,
certo? Nas últimas eleições de 2022. A mesma estatística, coincidentemente, dos presos que optaram por Fernando Haddad na eleição anterior. Então, a gente já tem um histórico aí de predileção, né, dos nossos encarcerados pelo Partido dos Trabalhadores e as suas lideranças. É claro que isso não podia ser falado durante o processo eleitoral, afinal de contas, né, você relatar fatos que poderiam ensejar conclusões no público foi taxado como, aspas, desordem informacional. Pois eu convido aí o público da CNN a pesquisar essa criativa expressão jurídica no Google. Foi criada ano passado. Bom, vamos lembrar aqui, tá? Algumas coisas interessantes para a gente pontuar sobre essa notícia. A gente está falando de uma senhora que foi condenada em segunda instância, portanto, já foi exaurido o exame das provas, há uma certeza jurídica sobre a autoria do crime, certo? E a sua materialidade, a existência do crime. E ainda assim, embora tenha sido condenada por um tribunal, por um colegiado, essa senhora, por causa da revisão jurisprudencial do STF, que mudou pela terceira vez seu entendimento sobre a legitimidade da prisão após julgamento em segunda instância, essa mulher responde em liberdade, embora tenha sido condenada não só por associação para o tráfico, mas também por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A julgar por lavagem de dinheiro e organização criminosa, não seria a primeira vez que o ministro da Justiça interage com pessoas dessa biografia, o que por si só não é crime. Mas vamos lembrar de quantas pessoas da esquerda brasileira que não foram condenadas por esses crimes e depois até se reabilitaram eleitoralmente, não é verdade? Agora, outro ponto também que a gente tem que pontuar aqui, muito importante. Foram reuniões, primeiro com o secretário de Políticas Penais, depois com o secretário de Assuntos Legislativos e depois com a coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E supostamente a missão, né, dessa respeitável criminosa, né, esposa de líder de facção, era reclamar de irregularidades no sistema prisional e penitenciário. Bom, a primeira grande irregularidade, pelo menos do ponto de vista moral, é que uma senhora dessa não esteja atrás das grades. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.